Então, gente, vamos lá, vamos dar início, né? Cadê? Ah, a Regina também colocou, tá ok? Show de bola. Pessoal, então vamos dar início, né? É um enorme prazer de estar recebendo vocês aqui, tá? Espero que esse evento, né, ele possa ajudar vocês, né, nessa jornada pelos investimentos. É um assunto que a gente tem ouvido bastante, né? Cada vez mais a gente tem visto pessoas comentando, várias mídias abordando esse assunto, né? Então a gente precisa estar antenado e precisa saber, entender, né? Até porque quando a gente começa a investir, né, a gente já dá um passo bastante grande para longe da dependência do INSS, né? Eu costumo defender muito essa bandeira. Então, investir tem se tornado cada vez mais importante. Depender de recursos do governo tem se mostrado cada vez mais falho, né? Então, é com imenso prazer que eu dou início a essa jornada, né? A gente tinha mais inscritos, provavelmente a galera deve ter tido algum problema com o Zoom, alguma coisa do tipo, né? Tinha que instalar o Zoom, então a galera deve ter tido algum probleminha, né? Vamos ver se mais gente entra ao longo aí da apresentação, né? A apresentação está sendo gravada, eu vou ver algum meio para disponibilizar essa gravação também, certo? E aí manda um e-mail com o link, tudo direitinho para vocês, né? E pode acontecer, né? A conexão cair, alguma coisa, e aí vocês conseguem rever esse conteúdo, tá? Então, pessoal, vou dar início, tá? Nossa duração aí deve ser algo próximo aí a 1h30, 1h40, tá? De apresentação. E qualquer dúvida, fiquem à vontade, né? Quem quiser mandar, quem tiver com áudio ok, pode mandar no áudio, pode interromper a qualquer momento. Quem não conseguir falar pelo áudio, pode botar no chat, aparece aqui a notificação, eu vou conseguir ver também. Beleza, pessoal? Então, dando início, né? Então, reforçar aqui alguns pontos antes da gente, de fato, começar aqui, né? Nesse primeiro dia de jornada. Então, primeiramente, vocês já estão dando um grande passo, né? Para virada da vida financeira, para uma organização, para uma vida financeira mais confortável no futuro, para uma menor dependência do INSS lá na aposentadoria. Então, isso já é muito importante, certo? Aqui, né, a gente não vai fazer nenhuma recomendação de compra de ativo, a gente não vai falar qual que é o melhor investimento, a gente não vai dar o caminho para o pote de ouro, né? A gente não vai falar, não vai dar nenhum milagre aqui, certo? A nossa ideia aqui é simplesmente conversar, trocar ali experiência, aprendizado para todo mundo crescer, né? Então, não é só eu, mas todos aqui que participarem crescerem, né, junto, né? Então, adquirirem mais aprendizado sobre o assunto, a gente trocar experiências aí e todo mundo crescer junto, certo? Então, esse é o nosso intuito aqui com a jornada, certo? Quero dizer também que eu estou aberto a críticas, a sugestões, feedbacks. Fiquem à vontade para colocar o que vocês acharam, né? Fiquem à vontade, não tem nenhum problema de ser sincero, é o que eu quero mesmo, então fiquem à vontade para falar, tá? E um último item, que é a liberdade financeira, a sua liberdade financeira, só vai depender de você, certo? Então, a gente está aqui passando conteúdo, a gente vai aqui mostrar, vai explicar, mas você quem decide se vai colocar isso em prática ou não, né? Então, essa virada na vida financeira só vem se de fato você decidir assim fazer, beleza? Então, tudo isso reforçado, então vamos dar início, né? O que é investir? Né? Quando a gente fala, investir o dinheiro, investir o nosso dinheiro, o que é isso? Né? O que significa isso? Quando a gente investe, em poucas palavras, né? Quando a gente coloca o nosso dinheiro, quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente está pegando o nosso dinheiro e colocando ele para trabalhar, para gerar mais dinheiro, né? Então, o fluxo que a gente geralmente tem é o quê? A gente vai, trabalha e no final do mês a gente recebe pelo nosso trabalho, né? A gente vende a nossa mão de obra, certo?
Aqui, quando você investe, você está simplesmente pegando seu dinheiro e colocando ele para trabalhar por você, para ele poder gerar mais dinheiro, certo? Então, isso que é investir, é a gente conseguir uma multiplicação do nosso dinheiro, certo? E aí, quem que promove essa multiplicação? Quem que é o responsável, né, por promover essa multiplicação do nosso dinheiro investido? Os juros compostos, certo? Então, os juros compostos, eles são a força motriz para a gente ter a multiplicação do nosso dinheiro. Então, nosso dinheiro, quando está investido, ele está sujeito aos juros compostos, né? É justamente essa força, né, que vai promover o crescimento, né, a multiplicação do nosso patrimônio. E aí, mostrando aqui, né, o que são os juros compostos. Aqui isso a gente vê muito, né, lá no ensino médio, lá em matemática, né, mas a gente vê com foco puramente para fazer prova, né? A gente não é apresentado lá a força que isso aqui tem, o poder que isso aqui tem, né? Então, aqui a gente tem a fórmula, né, dos juros compostos, onde eu tenho o C, o capital investido, o I, que é a rentabilidade do meu investimento, pode ser em porcentagem ao mês ou porcentagem ao ano, o N é o tempo, né? E o M é o montante, é o quanto que a gente vai ter, né, se investir um capital C a uma taxa I por um tempo N, certo? Então, é isso daqui que vai gerar, né, essa multiplicação do nosso dinheiro. E aí tem uma frase do Einstein, né, foi atribuída ao Einstein, que é o seguinte, né, ele diz o seguinte: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Né? A gente tem aí os juros compostos, a gente tem duas faces. Né? Uma face que é uma face boa, quando ele está lá sendo aplicado nos investimentos, ele dando retorno para a gente. E a outra face, que é a face perversa, é quando ele está no lado das dívidas. Quando a gente contrai um empréstimo, quando a gente tem dívidas no cartão de crédito, dívidas de cheque especial, né? Então a gente tem um lado perverso dos juros compostos, né? Se a gente for fazer uma comparação, os juros compostos numa dívida, eles são muito maiores do que os juros compostos num investimento. Enquanto que numa dívida você pode ter juros de 20, 30, 100% ao ano, né? Você no investimento você vai ter aí 7% ao ano, 8% ao ano, 10% ao ano. Então você tem uma diferença muito grande, certo? Então, quando a gente tem os juros compostos ao nosso lado, quando a gente investe nossa grana e usa os juros compostos a nosso favor, a gente vê um crescimento do nosso patrimônio. Por um outro lado, se a gente não tem um planejamento financeiro, se a gente não tem uma organização financeira, a gente vai começar a ver os juros compostos na face perversa dele. E aí, a gente de fato vai ter um crescimento, né? Só que vai ser de dívida, né? Então, vai ser o seu saldo devedor e vai crescer muito mais rápido, certo? Então, a gente precisa estar atento a isso, a um bom planejamento financeiro, ter uma educação financeira, para a gente poder colher frutos positivos dos juros compostos, certo? Então, a fórmula aqui nos mostra o seguinte: o capital investido e a rentabilidade são importantes, certo? Vão ali também, vão dar resultado aqui também para o montante. Só que o que garante, de fato, essa multiplicação do nosso capital é o tempo. Essa multiplicação pelos juros compostos, ela é amplificada com o tempo. O que isso significa? Quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro investido, maior vai ser o nosso retorno. Então, o tempo, ele é uma variável bastante importante e ele é um bom aliado, é um dos maiores aliados do investidor, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Se a gente investisse R$200 todos os meses por 45 anos, numa rentabilidade de 8% ao ano,
certo? Então, aqui no eixo vertical, a gente tem o montante obtido, né? E aqui no eixo horizontal, a gente tem o tempo decorrido, em meses, certo? Então, ó, a curva azul é o montante e a curva laranja, né, é o valor aportado, né, só de 200 em 200, certo? Então, ó, vocês vejam, por exemplo, aqui, ó, um ano, né, 12 meses. Tá vendo que a curva azul e a curva laranja elas estão praticamente sobrepostas? O que isso mostra? Com um ano de investimento, a gente ainda não tem ali um resultado expressivo, né? Então, o que a gente investiu e o resultado dos investimentos, né, os juros, eles são pequenos, né? A diferença é pequena, né? E aí você vê, ó, 24 meses, as curvas ainda estão sobrepostas. Quando a gente pula para 3 anos, né, 36 meses, a gente já consegue ver um filetinho azul aqui em cima, certo? E aí, ó, a gente vai avançando, 4 anos, 5 anos, 10 anos, tá vendo? As curvas, elas já descolaram, né? Então, você consegue ver nitidamente a curva azul e a curva laranja. Isso com 10 anos de investimento nessas condições, tá, gente? Muito importante isso. Olha aqui, com 20 anos investindo, olha a diferença, certo? Enquanto que só guardando dinheiro você teria ali algo na casa de uns 50, 60 mil, investindo nessa taxa, você já estaria aí na casa dos 100 mil reais, já teria passado dos 100 mil reais. Então, você já começa a ver uma diferença, né? E isso vai sendo cada vez mais amplificado com os juros compostos, com o tempo. E aí você vê aqui, ó, 45 anos, 540 meses, olha a diferença, o quanto que você aportou, se você só pegasse seu dinheiro e guardasse R$ 200 todos os meses, só guardando, né? Guardando no porquinho, guardando no colchão, você teria 108 mil reais. Se você investisse por esse tempo nessa taxa, né, ao ano, você teria um patrimônio quase 9 vezes maior. Tá vendo? Então, a gente sairia de 108 mil para 967 mil. Então, que esse gráfico mostra? O gráfico mostra a importância do tempo, né, nos nossos investimentos, certo? Então, isso aqui é para ilustrar que a gente precisa, de fato, ter paciência, certo? Não adianta a gente começar a investir e achar que vai dar um retorno alto e rápido. Não, não é assim que funciona. Bons investimentos não funcionam dessa forma, certo? Então é preciso a gente ter paciência, né? E esse gráfico aqui nos mostra claramente isso. Eu trouxe um outro exemplo, né? Agora de um ativo real, ali foi uma simulação, eu trouxe um ativo real aqui, o Tesouro Direto, que a gente vai ver amanhã, a gente vai ver melhor amanhã, tá? E aqui eu trouxe um exemplo do Tesouro IPCA+, 2055, né? O vencimento desse investimento é em 2055. Vocês estão vendo aqui, ó, 15 de maio de 2055, certo? Então, ó, eu considerei o quê? Eu comecei investindo R$300 e fui fazendo aporte de R$300, certo? A rentabilidade, né, desse meu investimento seria IPCA, que é a inflação, que nos últimos 12 meses está na casa dos 4,55%, mais 3,95% ao ano, certo? Então, esse investimento daria na casa de uns 8,4%, né? E aí a gente tem algumas taxas que incidem, tem imposto de renda que incide, então a rentabilidade líquida, né, o que de fato vem para a nossa mão, fica um pouquinho menor, certo? Então, ó, se a gente fizesse só o aporte, né, a gente teria aqui R$123.600. Se a gente só pegasse R$300 e guardasse até 2055. Colocando o nosso dinheiro para investir, olha a diferença. R$400 mil. Perceberam? Olha a diferença, né? Mas olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são outros investimentos, tá? E aqui, essa curva em azul, Tesouro Direto. Olha aqui, tá vendo? Ó, a gente está em 2021, certo? Ó, 2026, tá vendo? Tudo bem pertinho, bem pertinho. E aí depois a gente começa, de fato, a ter ali a curva descasando, né?
Então, mas você vê, isso leva tempo para acontecer, não é do dia para a noite, né? Aqui a gente está falando de um investimento de 34 anos, né? 2055, então a gente está falando aí de 34 anos, certo? Né? E aí, olha a diferença. Se a gente só guardasse dinheiro, 123.600, né? E aí, se a gente colocasse ele para investir, 400 mil reais, líquido, né? O bruto, 522 mil, né? Mas o líquido, que de fato vem para a nossa mão, 400.722 reais. Então, percebam a necessidade da gente ter paciência, né? A necessidade da gente ter paciência para colher bons frutos com os nossos investimentos. E isso é uma primeira virtude, né? Que a gente precisa enquanto investidor, né? A gente precisa ter paciência. Os resultados, eles vão acontecer, mas eles vão levar tempo. Então, o que a gente precisa? Foco no longo prazo, certo? Então, não adianta a gente começar a investir e achar que vai colher um resultado altíssimo da água para o vinho, do dia para a noite. Não vai acontecer, né? Isso demanda tempo, né? Isso demanda disciplina, né? Então, é todo mês você investindo ali, alocando seu dinheiro em bons ativos, né? E paciência, né? Não adianta a gente ter pressa, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, a gente vai aproveitar isso para potencializar o nosso resultado. A gente viu, né, a importância do tempo. Então, essa é uma primeira virtude. A gente precisa ter paciência. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tudo claro? Deixa aí no chat aí. Maravilha. Beleza, tudo certo. Então, vamos lá. Então, dando avanço aqui, né? Beleza, então a gente comentou sobre a necessidade, né, do foco no longo prazo. A gente precisa ter paciência com os nossos investimentos. Uma outra coisa bastante importante que a gente precisa ter é uma definição clara dos nossos objetivos ao investir, certo? Então, eu quero investir o meu dinheiro. Tá, mas qual que é o objetivo com esse investimento? Não sei. Só vou colocar lá. Isso não é legal, porque o que acontece? Quando a gente investe sem ter objetivo claro, a gente pode acabar colocando o nosso dinheiro num lugar que não é muito adequado, né? E aí, quando a gente tiver que resgatar o nosso dinheiro, né, a gente talvez não consiga, ou talvez tenha prejuízo, certo? Porque a gente não se atentou a isso, né? A gente colocou nosso dinheiro em qualquer lugar, né? Mas não respeitando o objetivo, não tinha isso claro. Então, é a mesma coisa que você pegar um carro e sair por aí, né? Para você chegar num lugar, né? Por exemplo, o GPS poder te ajudar, né? Para o GPS te dar ali o melhor caminho, você precisa colocar o destino. Então, fazendo uma analogia, né, trazendo isso para os investimentos, né, você só vai conseguir colocar o seu dinheiro numa carteira mais adequada, né, só vai alocar o seu dinheiro em ativos que são mais adequados se você tiver um objetivo bem definido, se você tiver um objetivo claro. Né? Senão você vai colocar em qualquer coisa. E aí o risco de você perder dinheiro aqui é grande. Né? De você não conseguir resgatar o seu dinheiro, isso pode acontecer, certo? Então, pessoal, é muito importante a gente ter isso bem definido, certo? Cada objetivo demanda ativos mais adequados, né? E aí, quando a gente define, né, os objetivos que a gente tem com o nosso investimento, com a nossa carteira, a gente consegue fazer uma alocação bem mais assertiva, a gente consegue tomar melhores decisões de onde investir o nosso dinheiro, né? A gente vai investir, né, de acordo com o que a gente está querendo, de acordo com o nosso objetivo. Então, a gente precisa ter isso bastante claro na cabeça.
E aí, falando de objetivo, a gente tem algumas definições de objetivo. A gente pode, e elas são em função do prazo, né? Você pode ter um objetivo de curto prazo, né? Onde a gente teria aí um objetivo para até no máximo 2 anos. Você pode ter um objetivo de médio prazo, onde a gente vai ter aí, né, você querendo reaver o seu dinheiro investido num prazo de 2 até 5 anos, é um objetivo nessa faixa, né? E você pode ter também objetivo de longo prazo. Aí a gente está falando acima de 5 anos, certo? Então, a gente vai fazer investimentos de acordo com isso. O meu objetivo, por exemplo, é comprar um imóvel daqui 10 anos. É um objetivo de longo prazo. Então, você vai ter aí ativos que vão ser mais adequados. O meu objetivo é fazer uma festa de casamento, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu tenho uma graninha investida para minha festa de casamento, que vai ser no final do ano, né? Então, é um objetivo de curto prazo. Pô, a gente tá. Meu casamento vai ser em dezembro, a gente tem 10 meses até lá, né? Então, aqui é um objetivo de curto prazo, certo? Então, quando a gente define isso, a gente toma decisões melhores, né? E aí alguns pontos de atenção que eu queria trazer aqui para vocês, o seguinte: quanto menor for o prazo que a gente vai resgatar o nosso investimento, menor tem que ser o risco, né? Não adianta, eu quero, por exemplo, eu vou investir para daqui 2 anos, né? Eu tenho um objetivo para daqui 2 anos. O ideal é que você coloque essa grana em ativos mais seguros, em ativos de risco mais baixo, de preferência na renda fixa, certo? Que a gente vai ver amanhã. Por que isso? Porque quando a gente fala de renda variável, quando a gente fala de bolsa de valores, né, o foco na bolsa tem que ser de longo prazo, certo? Porque o que acontece? Na bolsa, né, a gente tem uma oscilação muito acentuada. Os ativos sobem, descem, os preços sobem, descem a toda hora, certo? E aí a gente pode ter algum momento de crise, alguma coisa como a que a gente passou, né? A gente está passando, enfim, ano passado estava bem intenso, né? E acabar bagunçando total ali na bolsa, né? Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Olha, se o meu objetivo é de curto, médio prazo, bolsa de valores não é uma boa. Quando a gente pensa em ações, quando a gente pensa em fundos imobiliários, o ideal é que a gente coloque, né, o foco realmente lá, que seja para um objetivo de acima de 5 anos, de preferência muito mais do que isso. 10 anos, 15 anos, 20 anos, por exemplo, aposentadoria, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente tem objetivos de longo prazo, o ideal, né? E a gente pode colocar em bolsa de valores, nenhum problema, né? Você vai tá correndo, tem o risco ali e tudo mais, é um risco alto, mas você está com foco no longo prazo, você está com objetivo de longo prazo, certo? Então, no longo prazo, os ativos da bolsa, eles têm uma tendência muito grande de valorização, certo? De novo, tendência, não é certeza, mas é uma tendência muito grande de valorização. Ao passo que em curto, médio prazo, a gente não consegue observar isso, a gente tem muita oscilação, certo? Então, se o objetivo é de curto ou médio prazo, nada de bolsa de valores, beleza? Nada de entrar em bolsa de valores. Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu coloquei alguns investimentos mais adequados. A gente vai ver amanhã e na sexta-feira, tá? A gente vai ver aqui, certo? E aqui eu coloquei alguns investimentos, né? Trouxe aqui primeiro objetivo, reserva de emergência, certo? Então, quando a gente fala de reserva de emergência é a grana da tranquilidade, certo? É aquele dinheiro que a gente vai deixar ali quietinho para quando surgir algum imprevisto. Caramba, algum problema de saúde, alguma manutenção
inesperada no carro, em casa, queimou alguma coisa em casa, você tem que comprar, você foi furtado, levaram o seu celular, você tem que comprar um novo, perdi meu emprego, algum problema de saúde. Para isso que serve a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela tem que ficar num ativo, né? Então, ela tem que ficar em ativos que sejam de baixo risco, que sejam bastante seguros, certo? E aqui a gente tem alguns ativos que são adequados para ela, né? A gente tem o Tesouro Selic, CDB e LC de liquidez diária, né? Um fundo da Orama Investimentos, que é uma corretora de uma corretora de valores, certo? Então, para a reserva de emergência, a gente tem esses ativos que são mais adequados. Então, você vê, ó, se eu tenho, por exemplo, o meu objetivo com aquele dinheiro é montar a reserva de emergência, eu não vou colocar isso em ações, por exemplo. Ações sobem e descem, fundos imobiliários sobem e descem, né? Então, imagina, você ter que resgatar o seu dinheiro da reserva de emergência e aí você acabar tendo menos dinheiro, porque aquela ação caiu. Olha o risco. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, o foco aqui, de fato, são ativos de baixíssimo risco e com alta liquidez. A gente vai ver mais à frente o que é liquidez, certo? Então, o foco aqui tem que ser esse, certo? Objetivos de curto, médio prazo, mais alguns investimentos de renda fixa, certo? Um CDB, LC, LCI, LCA, a gente vai ver amanhã, né? Tesouro pré-fixado, a gente vai ver amanhã também, certo? Então, aqui são objetivos de curto e médio prazo. E objetivos para longo prazo, aí acima de 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, aí a gente pode correr um risco maior de fato, né? Então, você vê que a gente já tem mais ativos. Tesouro IPCA+, ações, fundos imobiliários, alguns fundos de investimento, certo? Então, a gente pode correr um risco muito maior quando a gente está com o objetivo de longo prazo, né? Uns 15, 20 anos, não tem problema nenhum. A gente está correndo mais risco para poder justamente ter uma rentabilidade maior. Beleza, pessoal? Até aqui, tudo certinho? Então, a gente falou sobre o objetivo, né? E aí vem a segunda virtude do investidor, certo? A gente precisa definir bem os nossos objetivos antes de investir, né? Quando a gente faz isso, a nossa carteira ela fica bem mais apropriada, certo? Ela fica bem mais de acordo com o que a gente está querendo, né? Então, se o nosso objetivo é de longo prazo, você tem uma carteira ali com ações, não dizendo que você não possa ter outros objetivos. Você pode ter vários objetivos. Na minha carteira de investimento, eu tenho ativos para aposentadoria, eu tenho a minha reserva de oportunidade, que a gente vai ver mais à frente o que é. Eu tenho uma graninha para o meu casamento, certo? Então, eu tenho vários objetivos na minha carteira, certo? Mas aí, eles bem definidinhos, eu consigo montar, eu consigo alocar o meu dinheiro em ativos que são mais adequados para aqueles objetivos. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Nenhuma dúvida? Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Tá tudo certo, meninas? Deem um feedback aí, por favor. Maravilha. Tá fácil de entender, tá tranquilo, a linguagem tá de boa, tá didático, ou tá, como é que tá aí, por favor? Maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Regina, também tá claro aí, tá tudo certinho. Se a Regina tá conseguindo... Não sei se a Regina tá com conexão. Ah, beleza. Vamos tocando o barco aqui. No princípio, ela tava aqui. Vamos lá, vamos tocando o barco. Beleza. Né? A gente tá gravando aqui. Se tiver algum problema, a gente vai deixar disponibilizado.
Beleza, então a gente já trouxe a primeira virtude, né? Foco no longo prazo. A segunda virtude, né? A questão de, né? De saber, de definir bem os objetivos, certo? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, aí vocês deixem no chat aí. Para vocês, qual que é o investimento mais badalado hoje no mercado financeiro? O que mais vocês têm ouvido falar de investimento aí no mercado financeiro? Pode escrever no chat que eu vou ver aqui. Ações e Tesouro IPCA. Beleza. Regina, você nos ouve? O que você acha aí? Você tá tendo acesso aqui? Regina, eu acho que tá de fato com algum problema na internet. Mas beleza, vamos seguindo. Ações e Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, eu nem vejo tanto, né? O que eu vejo muito é isso aqui, ó. Ações, fundos imobiliários, Bitcoin, direto, né? Eu vejo aí muita gente falando sobre isso, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso. Ações, fundos imobiliários, Bitcoin, né? Então, direto. Isso tem bombado, né? Nos últimos tempos, certo? E aí, por que eu quero chamar a atenção para isso, né? Por que eu estou falando sobre isso, né? A gente tem visto, né? Que a taxa Selic ela está no menor patamar da história, né? Realmente, pois é. Então, o que a gente tem visto é que a taxa Selic ela está no menor patamar, né? Ela está em 2% ao ano, certo? Então, muita gente acaba migrando para a renda variável justamente porque na renda fixa a rentabilidade está mais baixa, certo? Então, muita gente está buscando a renda variável para ter uma rentabilidade maior, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. O problema está quando você sai para as ações, quando você sai para a bolsa de valores, sem saber, certo? O que você está fazendo, né? Só seguindo a manada. Tá todo mundo investindo, então eu vou investir também. Tá todo mundo falando de ações, eu vou comprar ações. Tá todo mundo falando de Bitcoin, eu vou comprar. E aí é que está o problema. Quando você investe sem saber o que você está fazendo, né? Aí é que mora o perigo. A chance de você perder dinheiro aqui é muito grande. É muito grande. Certo? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Não adianta, tá todo mundo entrando em ações, eu vou entrar e tal. A gente tem muito conteúdo, de fato. Só que tem muita gente que está vendendo milagre, certo? Tem muita gente que está vendendo milagre. E aí, esse é um ponto preocupante, né? E é um ponto que a gente precisa ter atenção, certo? Aqui, ó, eu trouxe, são dados oficiais da B3, né? Da Bolsa de Valores. E eles vão até dezembro. Você vê aqui, ó, de 2002 até 2020, o crescimento, né, no número de investidores, pessoa física, na Bolsa de Valores. Olha, a gente tinha em 2002 85 mil, né, em 2004 116 mil, né, aí um crescimento até um pouco tímido, né, em 2017 619 mil, 2019 1 milhão e 600, 2020 3 milhões e 200. Né? São dados até dezembro, né? Os dados de janeiro não estão presentes lá ainda no site da B3. Né? Mas você vê aqui, ó, olha o crescimento aqui, absurdo, né? Quase que exponencial aqui. Né? Quase não, dá para dizer até que exponencial, certo? Olha o crescimento aqui, né? Bizarro. Né? E é isso aqui vem ó, justamente casa, né, com a queda na Selic.
certo? Então, muita gente migrando para a Bolsa buscando aí maiores rentabilidades, certo? E aí, eu quero deixar aqui um alerta, né? Muito importante, isso é muito importante. Você não deve se sentir pressionado a investir na Bolsa só porque está todo mundo fazendo isso, né? Ah, poxa, os meus amigos estão falando de Bolsa de Valores, estão investindo na Bolsa, eu não invisto lá, eu tenho que investir lá. Não, você tem que investir naquilo que você se sente seguro, naquilo que você se sente confortável. Não adianta você achar, porque está todo mundo falando de Bolsa de Valores, que você tem que ir lá e investir, né? Então, e não também falando que eu não me sinto seguro, eu nunca vou investir. Não. Vai, busque conhecimento, busque aprendizado, né? Busque sempre estar em contato, né? Para você começar a entender como funciona, para você poder subir de nível na jornada dos investimentos, certo? Mas não se sinta pressionado a investir na bolsa só porque está todo mundo fazendo isso, certo? Isso é um cuidado que a gente precisa ter, certo? E aí, beleza. Então, quais que são, né, as boas... A gente tem aí muita coisa na internet, né? Então, a gente precisa saber filtrar isso. E quais são as boas fontes de estudo para os investimentos? Bom, a gente tem os materiais gratuitos e pagos da Suno Research. A Suno é uma casa de análises, né? Está fazendo aí 4 anos, inclusive, né? Então, você consegue encontrar muita coisa sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre termos do mercado, né? E tem a parte paga, né? Onde você tem acesso ali à recomendação de ativos, né? Você tem alguns textos, né? Relatórios, certo? Então, você consegue aprender bastante coisa e é uma fonte bastante confiável de estudo, né? Uma outra casa de análise também é a Levante, né? A gente tem materiais aí gratuitos e pagos, né, da Levante. Levante também é uma casa de análise, assim como a Suno Research, está completando aí 3 anos. Nós aqui da Hora do Investimento, nós temos parceria, né, com a Levante, né? E aqui mostrar um link, né? Eu vou compartilhar aqui, vou pausar aqui esse compartilhamento, né? E vou mostrar aqui a página que abriu aqui do link, né? Tá vendo aí, né, Márcia? Beleza. Então, essa página aqui é da link da minha bio do Instagram, certo? Então, né, a gente consegue, ó, essa aqui é o link que tá lá na bio, né, o meu Linktree, certo? E aqui, ó, tá a parte de conteúdo gratuito, beleza? Então, aqui são alguns relatórios da Levante, né? Esses 2 materiais aqui são e-books meus, né? Aqui da página, também estão aqui disponibilizados. E aqui a gente tem diversos relatórios, né? Explicando mais sobre alguns ativos e tudo mais, certo? Então, tem bastante coisa, né? E aí é uma casa de análises também confiável, né? Conceituada, certo? Então, você consegue aprender bastante por meio desses relatórios. E, ó, gratuito, tudo gratuito, certo? Deixa eu interromper aqui e voltar para a apresentação, né? Uma outra boa fonte de estudo para investimentos são alguns canais de YouTube, né? A gente tem muita coisa no YouTube, né? Hoje você consegue aprender de tudo no YouTube. Investimentos também está dentro desse universo de coisas que você pode aprender com o YouTube. E aí a gente tem alguns canais que são muito interessantes para aprendizado sobre educação financeira, sobre investimentos. Coloquei alguns aqui, tem outros, né? Mas eu coloquei os principais. A gente tem o Primo Rico, do Thiago Nigro. A gente tem o Thiago Reis, que é o fundador da Suno Research. O Papo de Bolsa, que é da Bea Aguilar. A gente tem o Economirna. E a gente tem o Me Poupe, da Natália Arcuri, que é um dos mais famosos, certo? Então, esses aqui são os 5 mais conhecidos, né? A gente tem outros, como eu falei, mas são os mais conhecidos, os mais famosos.
E lá a gente tem aí diversos conteúdos tanto sobre investimentos, né? Tiago Reis, o Primo Rico, Papo de Bolsa falando mais sobre investimentos, o Economia New Me Poupe, dando um foco também para finanças pessoais, educação financeira, certo? Mas aqui são 5 canais que eu gosto bastante e aprendo muito, né, quando eu assisto algum vídeo deles, certo? Então, tá aqui uma boa fonte também de estudo para investimento. Uma outra fonte é o Status Invest. Status Invest a gente vai ver na sexta-feira, né? É uma ótima ferramenta para estudos de ativos da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários. É um site que, para mim, é um dos mais completos, né, da atualidade, né? A gente tem o investing.com, é um site de notícias, né? No Investing, a gente consegue ver aí notícias sobre política, sobre economia, consegue ver notícias sobre as empresas, certo? Então, é um site mais para notícias. E tem o hub de educação financeira da própria B3, da Bolsa de Valores, certo? E lá, ó, a gente consegue ver inúmeros cursos, a gente tem acesso a inúmeros cursos gratuitos e que possuem certificado, né? Então, você consegue ver cursos sobre renda fixa, sobre renda variável, análise de ações, cursos curtos, certo? E aí você consegue aprender, ó, direto da Bolsa de Valores. Também bastante interessante, certo? Aqui eu coloquei, né, um print da página, né? Coloquei o link. Vou clicar aqui para vocês verem, né? Vou fazer aqui o compartilhamento. Tá na tela, né? Beleza. Então, olha, aqui a gente tem, tá vendo? O Hub de Educação Financeira. A gente pode entrar, né? Deixa eu colocar aqui, né? Se eu não esqueci a senha. Beleza. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver, ó, inúmeros cursos, ó, conteúdos mais vistos, como funciona uma bolsa, curso de mercado de ações no Brasil, guia do investidor iniciante, por dentro da bolsa, né? Como fazer análise de investimentos, produtos de renda fixa, como organizar suas finanças, certo? Então aqui a gente tem diversos conteúdos, né? E são conteúdos confiáveis, são da própria Bolsa de Valores, né? Da própria instituição que organiza a Bolsa de Valores, a B3, certo? Então são conteúdos realmente bem confiáveis, certo? Então vale bastante a pena, né? São vídeos curtos, vale bastante a pena aqui. E são vídeos, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Deixa eu voltar para a apresentação. E aí, né, tendo dito isto, a gente fecha a terceira virtude, né, necessária aí para o investidor. Nunca invista em ativos sem antes estudar e ter segurança. Tá todo mundo falando de ações, tá todo mundo falando de Bitcoin, tá todo mundo falando de FIIs. Se você ainda não se sente confortável, se você ainda não se sente seguro para investir nesses ativos, não invista só porque tá todo mundo fazendo. Se atenha à sua filosofia, invista naquilo que você está seguro ainda. Não queira dar um passo maior do que a perna, tá? A gente não pode perder o nosso sono com isso. Caramba, nossa, eu investi, meu dinheiro está dando uma dor de cabeça, meu dinheiro lá, eu estou perdendo. Se você está tendo problemas, se você está ficando preocupado com seus investimentos, se isso está tirando o seu sono, você está investindo errado, né? Quando a gente investe, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ficar ali de boa, né? Então, a gente não pode perder o sono com isso. Beleza? Então, nunca invista sem antes saber onde você está pisando, sem antes saber o que você está fazendo, né? O resultado pode ser bastante catastrófico, certo? Então,
a gente precisa saber onde a gente está colocando a nossa grana. Né? Beleza. Né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Por enquanto, tudo certo, né, Márcia? Tudo claro, tudo tranquilo, né? Beleza. Tá gostando? Tá tranquilo? E virou uma aula particular, hein? Acabou virando uma aula particular. Maravilha, maravilha. Beleza. Então, vamos lá, né? Encontre um ponto de equilíbrio, certo? Então, a gente tem visto aí muita euforia no mercado, né? A gente passou por uma fase de pânico, né, no ano passado, março, abril, né, quando a OMS decretou a pandemia, né, estado de pandemia, né? A gente viu aí uma queda absurda na Bolsa de Valores, certo? E a gente viu a Bolsa sair de 119 mil pontos para 60 mil pontos, certo? E foi um movimento bastante abrupto, né? E agora a gente já está aí com a Bolsa na casa dos 119 mil, já bateu 125 mil, mas retraiu um pouquinho, 119, 120, né? Então, a gente já começa a ter muita euforia, né? Muita gente nesses movimentos de alta, não, caramba, aquela ação está subindo, a bolsa está subindo, pô, vou colocar a grana, está subindo, então vou pegar essa alta, vou surfar nessa alta para fazer um lucro, e vai colocando mais e mais e mais dinheiro, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Esse é um movimento que a gente tem que ter cautela, certo? Então, quando a gente vê a bolsa numa alta expressiva, né, tendo altas consecutivas, certo? É bom a gente ter um certo cuidado, né? Não falando que a gente não deve investir, mas a gente precisa ter cautela, né? A gente precisa ter atenção, né? E aí entra um ponto que é importante, que é uma reserva de oportunidade, certo? Então, a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio, né? O que seria esse ponto de equilíbrio? Ele seria justamente isso daqui. Você manter o equilíbrio entre o medo e a ganância, né? O que seria ali o medo? Poxa, né? A bolsa está subindo muito, está tendo altas expressivas. Poxa, eu vou deixar uma graninha ali num ativo ali de mais baixo rendimento, né? Vou deixar como reserva de oportunidade, porque quando cair, pode cair bem, eu vou ter grana para comprar ativos mais baratos, né? Isso é o medo, né? E a ganância pô, bolsa está subindo, eu vou colocar meu dinheiro, meu patrimônio vai crescer, né? E isso está acontecendo, eu vou surfar nessa onda. Então a gente precisa manter essa balança em equilíbrio, né? A gente precisa manter essa balança em equilíbrio. Se a gente tem muito medo, né? Isso pesa, isso vai acabar pesando, e aí você vai ficar receoso de colocar o seu dinheiro. Então você acaba limitando o seu ganho, você acaba diminuindo o seu ganho. Por um outro lado, quando você pesa a mão na ganância, né, isso aqui está em peso, você acaba não tendo grana para comprar ativos baratos, né? Quando tem uma queda, poxa, aquela boa ação tá mais barata, mas você não tem dinheiro para comprar, né? Não tem caixa, né? O que a gente chama de caixa, né? Então, a gente precisa manter isso em equilíbrio, certo? A gente precisa manter isso aqui sempre ali bonitinho, né? Mantendo ali os pratos ali em equilíbrio, certo? E aí, o que é essa tal reserva de oportunidade que eu falei há 2 slides atrás? O que é? A reserva de oportunidade, a gente falou sobre reserva de emergência, né? Alguns slides atrás. Aqui é a reserva de oportunidade. O que seria isso, né? A reserva de oportunidade, né, é aquela grana que a gente deixa no ativo para alguma oportunidade de compra na bolsa.
Por exemplo, em março e abril, a gente viu aí a Bolsa despencar, né? Bater quase 60 mil pontos. Né? Então, você tinha muita empresa, né, que estava passando pela especulação, estava com o preço lá embaixo, porque era um pânico geral na Bolsa, só que não tinha nenhuma mudança de fundamento, não tinha nenhuma quebra de fundamento. A bolsa só estava em queda, mas não era porque a ação ficou ruim, né, porque a gestão mudou, não por isso, é só porque, né, o movimento especulatório estava puxando a bolsa para baixo, né, muita gente vendendo, a bolsa cai, né, então quem tinha uma reserva de oportunidade, quem tinha uma graninha ali para resgate rápido, comprou muita ação boa com preço mais baixo, né? E aí, quais são os ativos que a gente pode alocar essa reserva de oportunidade? A gente pode colocar no Tesouro Selic, por exemplo, que é o meu caso, colocar num CDB, numa LC com liquidez diária, ou num fundo de renda fixa com liquidez diária. O que seria isso, né? Essa liquidez diária? Você conseguiria resgatar esse dinheiro no mesmo dia que você pediu para resgatar, né? O teu dinheiro vai estar lá investido. Se ele tem liquidez diária, você pode resgatar em qualquer dia, né? Claro, precisa ser um dia... Tem ativo onde você consegue resgatar até final de semana, mas esses daqui você vai conseguir resgatar em dia útil, né? Então, quando você tem ali uma queda na bolsa, por exemplo, você precisa resgatar esse dinheiro rápido, né, para poder investir. Imagina, se leva 5 dias, 10 dias para você conseguir esse dinheiro, a oportunidade pode acabar passando e você não conseguiu investir. Né? Você teria que antever uma oportunidade? Não, a gente não consegue prever coisas na bolsa, não consegue prever coisas no mercado financeiro. Certo? Então, a gente precisa ter essa facilidade de resgatar o dinheiro de forma rápida, né? E aí, isso que é a liquidez, né? A liquidez é a facilidade que a gente tem de resgatar o nosso dinheiro, entendeu? Então, isso é a liquidez, certo? Então, quando a gente pensa na reserva de oportunidade, aquela grana para comprar ativos mais baratos, né? A gente tem que colocar o nosso dinheiro em investimentos que nos permitam ter um resgate rápido. Como eu falei, não adianta você colocar sua grana como reserva de oportunidade num lugar onde você vai demorar 10 dias úteis para resgatar o dinheiro. A oportunidade vai embora, você não vai conseguir aproveitar, certo? Então, a gente tem que ter atenção para isso, né? E isso aqui é a parcela do medo, né? Poxa, tá tendo muita euforia, muita alta, eu vou deixar uma graninha ali num ativo de risco mais baixo, com uma boa liquidez, para quando tiver uma oportunidade de comprar com mais desconto, eu vou comprar. E não tem problema nenhum quanto a isso. Isso é bastante interessante, é uma estratégia bastante interessante. Então, a quarta virtude do investidor é não se deixar levar pelas altas absurdas na bolsa de valores. A gente precisa sempre manter um equilíbrio entre medo e ganância, certo? Então, a gente precisa manter isso em equilíbrio, né? A gente precisa manter isso em equilíbrio, medo e ganância, certo? Não ter medo demais, porque senão a gente acaba deixando de aproveitar oportunidades de bom rendimento, né? Também não ter ganância demais e acabar dando um passo maior do que a perna, ou investir tudo e não ter nenhuma reserva de oportunidade. Quando você tiver aí uma oportunidade de comprar mais barato, você não vai ter grana, né? Então, a gente precisa manter esses dois sentimentos em equilíbrio, certo? Aqui, né, a gente falou sobre algumas virtudes, né? Então, aqui eu vou trazer, né, uma vacina, já que a gente está falando de vacina para coronavírus, né? Eu vou trazer uma vacina para golpes financeiros, certo? Qualquer investimento ele pode ser avaliado sobre 3 aspectos: a liquidez, a rentabilidade e a segurança, o risco. Então, qualquer ativo do mercado pode ser avaliado sob esses 3 parâmetros: liquidez, rentabilidade e segurança.
De novo, né? O que é liquidez? A liquidez é a facilidade que você tem de resgatar aquele dinheiro, certo? Então, isso é a liquidez, beleza? A rentabilidade é, de fato, né, o quanto o seu dinheiro vai render, né? E a segurança, o risco, ele vai aí dizer se você está, de fato, num movimento mais arriscado, um movimento mais conservador, um movimento mais agressivo para ter uma rentabilidade maior, certo? Então, né, são os 3 pilares que a gente pode usar, né, para avaliar um investimento. E aqui eu trouxe uma comparação de alguns ativos, né? E aí fazendo aqui uma análise sobre liquidez, rentabilidade e risco. Trouxe a poupança, né? Poupança é um ativo com boa liquidez, você consegue resgatar a qualquer momento. Risco baixíssimo, é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, né? Então, você consegue ali, você tem aí um ativo, né? Que é de baixíssimo risco. Só que a rentabilidade é ruim, né? Hoje a poupança, como a Selic está em 2% ao ano, a poupança rende 70% da Selic. Então a poupança rende 1,4% ao ano. A inflação está 4,5%, né? Então a poupança não rende nem a inflação, né? Então, se você mantém o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro, beleza? Então a rentabilidade aqui é baixa, né? Tesouro direto, você tem uma boa liquidez, né? Você consegue resgatar o seu dinheiro em um dia útil, né? O risco baixo, Tesouro Direto é um investimento garantido pelo governo, né? Então, você só não recebe o seu dinheiro se o governo der um calote. Só que o governo é uma empresa de fazer, é uma mega empresa. O governo pode fazer dinheiro a hora que ele quiser, certo? Então, o risco é baixo, é bem baixo. É um investimento dos mais conservadores do país, certo? Só que a rentabilidade também não é lá das melhores, né? Com a Selic em queda e tudo, os juros mais baixos, a rentabilidade não é, aquela maravilha. Mas você já consegue uma rentabilidade maior que a poupança, né? Sem nenhum problema. Ações e fundos imobiliários, ativos de bolsa de valores. Você tem uma ótima liquidez também. 3 dias úteis você consegue resgatar aí o seu dinheiro. Gera uma ordem de venda e aí o dinheiro vai para sua conta, né? A rentabilidade aqui é boa, né? Você tem uma tendência aí de valorização muito grande, né? Então, são ativos que têm um potencial de rentabilidade alto, só que o risco não é bacana, né? São ativos mais arriscados, né? Eles não são protegidos, né? Não tem proteção do FGC, né? Quem te garante esse investimento é a empresa, é o fundo imobiliário. Então, se você não escolheu muito bem, você pode acabar perdendo seu dinheiro, né? Você não vai ter que cobrir dívida, mas você pode perder o que você investiu ali. Então, o risco é grande, né? Quando a gente fala de imóveis, por exemplo, um imóvel ele tem um potencial de valorização grande, tem uma rentabilidade aí razoável. Um risco baixo, porque você comprou seu imóvel, né? Tá ali bonitinho, você zelando por ele, fazendo manutenção, né? Tomando cuidado para ninguém invadir, o risco é baixo, né? Então, é um ativo de baixíssimo risco. Só que a liquidez não é boa. Você não consegue vender um imóvel em um dia, né? Em 2 dias. Às vezes você pode levar meses, anos para vender um imóvel, certo? Então, o imóvel é um ativo de baixíssima liquidez. Baixíssima liquidez, certo? Aí, Márcia, te perguntar, você consegue ver alguma característica em comum desses 4 investimentos, desses 4 ativos que eu falei? Você consegue enxergar uma característica em comum? Márcia, você está me ouvindo? Ah, beleza. Achei que você não estivesse me ouvindo. A rentabilidade? Não. Você concorda comigo que da poupança até os imóveis
Você não tem 3 verdinhos? Você sempre tem um xizinho? Você concorda comigo? Pois é. Então, o que isso mostra para a gente? Ativos confiáveis, né, no mercado financeiro, né, imóvel e tudo mais, você não consegue, você não tem os 3 parâmetros positivos para o investidor. Sempre vai ter um negativo. Sempre. Tá vendo? A poupança, rentabilidade não é muito bacana. Tesouro direto, a rentabilidade não é muito bacana. Ações e fundos imobiliários, no risco que não é muito bacana. Nos imóveis, a liquidez que não é bacana. Tá vendo que eu tenho um pilar que não é bom para o investidor, que não é muito benéfico para o investidor? Consigo enxergar isso? Pois é. Num golpe, numa pirâmide, o cara, a pessoa, vai te oferecer tudo lindo, maravilhoso, nada dá errado. Você pode resgatar a hora que você quiser, a rentabilidade altíssima, baixíssimo risco, com pouco dinheiro você consegue multiplicar a sua grana. Então, se você se deparar com alguma oferta, alguma coisa, onde você tem os 3 pilares positivos, a chance disso ser um golpe é altíssima. É altíssima. É altíssima. Porque nenhum ativo, né, do mercado vai te oferecer os 3 pilares positivos para o investidor, certo? Vai ter ou algum problema de liquidez, ou a rentabilidade, ou o risco. Não vai oferecer os 3 positivos. E isso é uma verdade. E isso é uma verdade. Se alguém te falar de algum investimento onde você resgata a qualquer hora, rentabilidade alta garantida, com baixo risco, isso não existe. Não existe nenhum ativo lícito, confiável, com os 3 parâmetros verdinhos, com os 3 parâmetros positivos para o investidor. Beleza? Não existe. Não existe. E aí, se você algum dia se deparar com frases do tipo rentabilidade de 1% ao dia garantida, retorno garantido de 2, 3, 5, 10% ao mês, investimento com pouco dinheiro e alto retorno. Quanto mais pessoas você indicar, maiores os seus ganhos. Se você um dia se deparar com isso, saiba que é cilada. Beleza? É cilada. Certo? Então, se você se deparar em algum dia, né, com alguma oferta, né, isso já aconteceu comigo, né, eu já tive aí um perfil lá da Noruega, uma mulher lá da Noruega, né, me oferecendo aí um investimento em criptomoedas, né, o rendimento era de 10% ao mês, nem lembro agora. Aí eu fiz uma continha básica, né, fiz a conta lá dos juros compostos e vi, poxa, se eu pegasse esse dinheiro, colocasse $5.000, né, eu teria aí, depois de um ano, $266.000, né? O dólar na cotação que tá daria mais de R$1 milhão. Isso em um ano. Aí eu falei assim, olha, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Tá certinho, você pode resgatar o seu dinheiro na hora que você quiser. É assim. Aí eu perguntei, mas qual que é a estratégia? Aí é segredo, a gente não pode contar estratégia e tudo mais. Bloqueei na mesma hora. Até compartilhei no meu Instagram, lá na hora do investimento, e aí bloqueei, né? Denunciei tudo e bloqueei, né? Então, assim, a gente está cheio de picareta, cheio de gente querendo dar golpe, né? Então, se alguém te oferecer algo desse tipo, você já está vacinada. Você já sabe que é uma cilada. Tranquilo? Beleza. E aí tá. Então, a gente falou das virtudes, né? A gente falou desse cuidado, né? Dessa análise de ativos. Mas e como que a gente começa isso, né? Qual que é a estrada que a gente segue, né? Para a gente ter acesso aos investimentos, a gente precisa criar uma conta numa corretora de valores, né? É a corretora, né,
que vai fazer a ponte entre nós e os investimentos, né? Então, para você ter acesso a um tesouro direto, para você ter acesso a um fundo imobiliário, para você ter acesso a uma ação, você precisa ter conta numa corretora, né? Só vai poder fazer esse acesso por meio de uma corretora de valores, beleza? Então, é isso aqui que a gente vai precisar, né? É dessa instituição que a gente vai precisar para poder ter acesso aos investimentos. E aí uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. Qual que é a melhor corretora? Né? Cara, a gente tem algumas ferramentas que são muito boas para tomada de decisão, para contratação de algum serviço, compra de algum produto, né? Não existe coisa melhor do que o boca a boca, né? O marketing boca a boca, né? Recomendação, indicação, né? É um dos melhores tipos de marketing que a gente tem, né? E aí, nesse sentido, o Reclame Aqui, ele funciona muito bem. Não sei se você conhece o Reclame Aqui, é um site onde as pessoas colocam lá o que elas estão tendo de problema com alguma empresa, né? O que está acontecendo, qual que é o problema, a empresa vai lá e responde, dá a solução, e as pessoas podem dar nota, né, para a empresa, para o serviço, se as reclamações foram atendidas e tudo mais, né? Então, esses dados aqui, eles foram extraídos do Reclame Aqui e são referentes a 2020, né? A ordem aqui está em nota, né? Decrescente em nota, da maior para menor, né? E aqui está a logo, né, de algumas corretoras. Eu invisto pela Rico, gosto bastante da Rico, certo? Mas não é uma recomendação, né? Se você não tem conta numa corretora, né, você vai buscar ali informação. Às vezes você pode achar que a Toro é melhor, que a Isinvest é melhor, que a Orama é melhor. E não tem problema nenhum. O ideal é que você, de fato, busque, né, indicação, busque saber, né, o que as pessoas acham dessa corretora. Claro, problema você vai ver em todas, né? Você vai ver os mesmos problemas em todas. Ah, o meu dinheiro que estava aqui não está, e não sei o quê, a plataforma isso. Então, assim, aqui, o Reclame Aqui, ele funciona muito bem para você poder tomar uma decisão. Você saber se a corretora atende bem, né? Se soluciona os problemas e tudo mais. E lá você consegue ver as notas, né, das corretoras. Então, você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva. Mas essa questão da melhor corretora é uma questão subjetiva, né? Ela é bastante pessoal, certo? Aqui, nesse slide, eu estou mostrando quanto que cada corretora cobra de corretagem, né? Corretagem é a grana que a corretora vai te cobrar para executar aquele investimento, certo? Então, algumas corretoras, elas possuem tudo zerado, né? Elas não cobram para investir em algum ativo. Outras já cobram, certo? Então, o que a gente precisa analisar aqui para escolher a corretora, né? De preferência que seja uma corretora que não cobre taxa de administração ou de custódia, né? Taxa para você manter o seu dinheiro lá. O ideal é que você procure corretoras que tenham taxa zerada de custódia. Tá vendo? Então, ó, todas essas daqui, ó, taxa zerada de custódia. Tá vendo? Zerada. Tudo zerado de custódia. Beleza? Então, você pode colocar lá o seu dinheiro, né, bonitinho, né? E aí você não vai ser cobrado por isso, né? E aí, cada corretora vai cobrando de acordo lá com a sua política, né? Então, você tem algumas que não cobram, algumas que cobram. Por exemplo, aqui você tem banco, ó, Banco Santander, né? A plataforma de investimentos do Santander, ó, para investir em ações no lote fracionário. A gente vai ver o que é na aula da sexta, né? Ó, R$10 mais 0,25%, né? Sobre a ordem de compra, né? A ordem de compra ou venda. Itaú, R$10 mais 0,3% sobre a ordem, né? Então, você vê, né? Para investir em banco, né?
você vê que não é muito legal. Alguns bancos oferecem a plataforma de corretora, só que os bancos, para oferta de investimentos, eu os considero bastante limitados, porque além do fato da taxa ser maior, a quantidade de investimentos ali é menor, né? Porque o banco, ele vai querer oferecer muito mais investimentos do próprio banco, né? Só que os investimentos dos bancões, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, para clientes como nós, né, de classe média, né, não são investimentos tão interessantes. São investimentos interessantes para o banco. Para a gente, não muito, né? Então, e você não tem muita variedade. Você fica restrito ao que tem no banco, né? Ao que está sendo ofertado pelo banco, né? Quando você vai para uma corretora de valores, cara, fica muito melhor, porque você tem possibilidades muito maiores, você tem produtos de maiores rentabilidades, de maior qualidade na corretora. Você tem uma variedade muito grande. E você tem ativos para o cara que consegue investir 10 mil reais por mês e para o cara que consegue investir 100 reais, 200 reais, 50 reais, certo? Então, você tem um espectro muito grande de aplicações, né, de investimentos numa corretora. Além, é claro, do fato de você não ter essa cobrança. Muitas das corretoras não têm cobrança de taxa de corretagem, cobram bem menos ou não cobram corretagem em alguns ativos, né, o que é bastante benéfico, certo? Ó, por exemplo, a Rico, eu invisto na Rico, né? Ela agora está com tudo zerado, certo? Está com tudo zerado, né? Tudo grátis, certo? E é uma corretora que eu gosto bastante, né? Que eu já invisto há 3 anos. Quando eu precisei do suporte, fui bem atendido, não tive nenhum problema, certo? Então, é uma corretora que eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Márcia, você já tem alguma conta em corretora? Você já investe? Como é que é? Já tem, né? Beleza. E qual que é a corretora que você usa? Ah, show de bola. Já tem XP. Maravilha. Maravilha. A XP também tem a participação na Rico, na Clear, né? Então acaba sendo tudo XP, né? No frigir dos ovos, né? Beleza, maravilha. Isso, pois é. Então, ó, a resposta para essa pergunta de qual que é a melhor corretora é que a melhor corretora vai ser aquela que você mais se identificar, né? Então, a melhor é Rico, melhor é Clear. Não, a melhor é aquela que você se identificar. É aquela que você achar mais confortável, se sentir mais seguro, achar um melhor custo-benefício. Então, essa é a melhor corretora, beleza? Essa é a melhor corretora. Tranquilo? Né? E aí, beleza. Então, a gente viu o que é corretora, né? Viu algumas corretoras, como escolher uma corretora, né? Mas como é que a gente faz para mandar o dinheiro para lá, né? Quando você abre uma conta numa corretora, você está abrindo, você vai ganhar um número de conta. Agência, conta, né? Você vai ter lá o seu... É um banco, é como se fosse um banco digital, né? Mas ali você vai fazer seus investimentos. Só que para mandar o dinheiro para a corretora, a gente precisa se atentar a alguns detalhes, certo? Primeiro deles, as corretoras só aceitam TED, né? Então você não consegue fazer DOC, não consegue fazer Pix ainda. As corretoras elas só aceitam TED, certo? A conta do banco de origem, né, o que você cadastrou lá na corretora, e a sua conta na corretora, elas devem ser de mesma titularidade. Então, eu não consigo, da minha conta, mandar para a conta de uma outra corretora, né? E vice-versa. Ninguém consegue mandar. Outra pessoa não consegue mandar para a minha corretora, né? Para a minha conta na corretora. Isso tem que ser uma transferência de mesma titularidade, certo? Então, o CPF ali da conta de origem tem que ser o mesmo da conta de destino, né? A conta do bancão ali tem que estar no seu CPF e a conta da corretora também tem que estar no seu CPF. Tem que ser de mesma titularidade.
E só é possível fazer transferência por aplicativo, né? A corretora, você vai ter uma conta digital, né? As corretoras, elas não possuem agência. Não tem a agência da XP, a agência da Rico, a agência da Clear, a agência da EasyInvest para você investir. É tudo digital. Então, você não consegue depositar, como num Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, você não consegue depositar o dinheiro na conta da corretora. Você vai necessariamente precisar de um aplicativo, né? Você vai transferir, né, o seu dinheiro lá, você vai precisar de um aplicativo para fazer isso. Bom, e era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Na primeira aula da jornada, tá? E aí eu quero saber se há dúvidas, né? Quais são as dúvidas que você tem, Márcia? É isso, a gente ainda tem um tempinho, né? Quero saber o que você tem de dúvida, né? Pode colocar aí no chat, né? A gente vai responder. Tem mais uns 4, 5 minutinhos, né, para a gente. Eu queria saber o que você achou, né? Quais são suas dúvidas, né? O que você tem aí? Reserva de emergência? Vou falar sim, vou falar amanhã, né? A gente vai ver aí renda fixa, né? E aí eu vou trazer aí um ativo que é bastante aplicado para reserva de emergência, que é o Tesouro Selic, né? Vou falar também, tem CDB, LC de liquidez diária, então a gente vai acabar abordando também a reserva de emergência. Vamos sim, vamos sim. Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Quiser dar um feedback também, fica à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou interromper aqui, né, o compartilhamento.